existem contrapontos nesse texto. E eu já chamei a atenção dos irmãos para esses contrapontos. O que são esses contrapontos? O que eu quero dizer quando uso essa expressão contraponto? O que eu quero dizer é que, quando o autor bíblico narra uma tragédia, no capítulo 35, nessa porção que estamos estudando, sempre que ele narra uma tragédia, ele também aponta uma expressão, uma manifestação da graça de Deus. E isso é extremamente importante para nós, porque através desse recurso literário, o escritor quer nos ensinar uma lição teológica, para enfrentarmos melhor a vida. Então nós encontramos na morte de Raquel uma grande tragédia, mas o que nós temos no episódio da morte de Raquel, não é somente uma grande tragédia. Nós encontramos também no episódio da morte de Raquel, nós encontramos também uma bênção maravilhosa, a graça de Deus, nasceu Benjamim. Ou seja, a escuridão da tragédia da morte de Raquel é uma escuridão que é cortada, ela é entrecortada por um faixo de luz, ela é entrecortada por uma história de graça, de beleza, de bondade. Raquel morre, é escuridão, mas essa escuridão é entrecortada por um traço, um feixe de luz, um facho de luz. E esse facho de luz diz o seguinte: olha, nasceu Benjamim, o primeiro patriarca que nasceu na terra prometida, vinculando a nação a Canaã. É a graça de Deus caminhando, mesmo na escuridão. A graça de Deus não é cega, a graça de Deus não está vendada, ela tem olhos, ela caminha na escuridão da tragédia. Nós vemos a tragédia, Raquel morreu, em meio a dores terríveis, ela dá ao seu filho o nome de Ben-Oni, filho da minha aflição, mas Jacó diz: não, ele é o filho também da minha força, ele é o filho da minha mão direita. Ele é o último patriarca, e ele vincula a nação a esta terra que Deus prometeu aos meus antepassados. Vemos então esse raio de luz cortando a escuridão do sofrimento e da dor. E isso acontece a cada etapa, em cada etapa desse texto. Agora vemos a traição de Rúben. Nós vemos isso aqui. É terrível demais, a noite fica mais escura. Isso é mais escuro do que a morte. O que Rúben faz é assustador, é algo sem precedentes, é o que nós não vemos em outro momento aqui na história de Israel, na história de Gênesis, não vemos isso. Ele realiza um ato extremamente sujo, reprovável. Até os pagãos, os piores incrédulos vão reprovar isso. Mas em meio a isso, o escritor bíblico dá um jeito, ele consegue, na construção do seu texto, ele consegue mais uma vez inserir um raio de luz no meio da escuridão. O que ele faz então? Ele diz quais são os filhos de Jacó, e menciona os 12 patriarcas, dizendo: olha, tudo isso aconteceu, é mal, Rúben fez isso, é péssimo, mas lembrem-se, Jacó tem 12 filhos. Ele enumera os 12 filhos. E enquanto ele narra essas coisas, ele não chama Jacó de Jacó. Ele chama Jacó de Israel. Por que ele faz isso? O que ele quer ao chamar Jacó de Israel? Ele quer dizer: lembrem-se, no meio da escuridão, lembrem-se, as bases da nação, que é o instrumento de Deus para abençoar e salvar a humanidade, essas bases estão prontas. Rúben realiza um ato absolutamente imundo, mas lembrem-se, nem tudo é tão ruim assim. As bases de Israel estão prontas. E mais uma vez então, na narrativa, no meio da escuridão da tragédia, surge um facho de luz, fazendo com que não desanimemos e prossigamos.